Você está no podcast da Secretaria Municipal de Gestão e vai ouvir uma série especial com os finalistas do Prêmio Melhores Práticas de Estágio. Olá, ouvintes! A SEGES está aqui com a Ana Caroline e a Gabriele, estagiárias da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, e vamos conhecer mais do projeto Por que é importante saber? O Instagram como ferramenta de divulgação científica na prevenção de riscos e desastres, um dos finalistas do Prêmio Melhores Práticas de Estágio. Eu sou a Carol Oliveira, tenho 27 anos, atualmente eu sou estudante de Geociências e Educação Ambiental na Universidade de São Paulo, na USP, e sou estagiária da Secretaria de Segurança Urbana, mais especificamente da Divisão de Prevenção da Defesa Civil do município de São Paulo. Eu sou a Gabriele, eu tenho 20 anos e eu sou estudante de Ciências Biológicas também na USP. E eu também estagio junto com a Carol na Divisão de Prevenção, mais especificamente nós somos da mobilização da Divisão de Prevenção. Bem, e vocês trilharam um caminho até aqui, graças ao projeto que vocês apresentaram, que esse projeto está entre os 12 finalistas. Eu gostaria que vocês apresentassem esse projeto para a gente, como nasceu a ideia. O nome do nosso projeto é Por que é importante saber? O Instagram como uma ferramenta de divulgação científica na redução de riscos e desastres. Esse projeto nasceu a partir de uma vontade de utilizar um Instagram como uma ferramenta de comunicação da redução de riscos e desastres, que é basicamente o nosso trabalho lá na divisão de prevenção, né, na Defesa Civil. Então, no nosso projeto, eu acho importante falar que então nós postamos essa divulgação científica focada. Nosso foco era para chegar mais em pessoas que moram nessas áreas de risco, porque nós acreditamos que é importante nessas pessoas saberem sobre o contexto em que vivem. Certo, vocês fazem essa divulgação científica, usam o Instagram, que é bastante popular, e eu gostaria que vocês falassem qual a contribuição que esse projeto que vocês estão desenvolvendo, estão levando adiante para fazer dessa cidade, dessa São Paulo, uma cidade melhor. Quando você tem cidadãos que estão informados, que sabem quais são os seus direitos e os seus deveres, eles são mais atuantes e de forma mais efetiva ali na gestão de uma São Paulo melhor. Então, saber quais são as áreas de risco, saber que tipo de risco é oferecido ali, o que eu posso fazer individualmente para lidar com esse risco, ou como o poder público pode atuar para me ajudar a lidar com esse risco, é muito importante para desenvolver uma cidade mais resiliente, principalmente frente às mudanças climáticas que a gente vai enfrentando cada vez mais fortemente. Então, como a Carol falou, no nosso projeto eu acho que contribui muito para São Paulo nisso, de ter cidades mais resilientes. Então a gente tem esse foco em querer trazer mais jovens, em querer trazer pessoas que são de áreas de risco para saber sobre esses assuntos, porque não é um assunto que eu acho que muitas pessoas se interessam em buscar por conta própria. Então você tá ali já no Instagram, numa rede social do uso cotidiano, então acho que facilita bastante e é por isso que a gente tenta, né, atrair os jovens para saber sobre esse contexto. Talvez jovens que morem até nas próprias áreas de risco, facilitando essa resiliência, né, como eu tinha dito, ajudando essas pessoas a entender o contexto em que elas mesmas vivem. E como que é a rotina hoje de vocês para levar esse projeto adiante? Lógico que precisa de mão de obra, precisa de esforço, precisa de trabalho. Como que vocês se dividem ou como que vocês levam esse projeto adiante? Então, nesse projeto, a gente, para poder usar de filtro, porque é importante saber, relacionado às publicações educativas que nós fazemos no Instagram da Defesa Civil, nós perguntamos então para funcionários que trabalham lá na Defesa Civil relacionado a essas publicações. Por exemplo, tem publicação falando sobre desastre, sobre o que é um risco. Aí a gente pergunta para uma dessas pessoas assim, o porquê é importante saber sobre risco. E essa pessoa diz, essa pessoa que trabalha lá, que tem já esse conhecimento mais técnico, o porquê é importante saber sobre risco. Então, nossa rotina a gente tem que perguntar, achar pessoas que queiram falar sobre o assunto, que saibam sobre o assunto, que trabalham lá, e dissertem as opiniões deles, né?
Como a Gabi falou que a gente tem essa ideia de atingir um público mais jovem, a gente resolveu fazer uma coisa meio blogueira, meio The Office, não sei se vocês vão saber a referência, sim, mas a gente quis gravar os próprios geólogos, biólogos ali no seu ambiente natural, ali no computador, para as pessoas também desmistificarem essa ideia do que é o escritório, como que a gente trabalha, como que é feito o mapeamento. Então a gente faz esse stories bem informal, com a pessoa sentada ali onde ela trabalha, também para os jovens verem como que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha na Defesa Civil. E de forma prática, assim, esse projeto ele está cumprindo a missão dele, está atingindo esse público que vocês escolheram como público-alvo? Então, no Instagram a gente consegue olhar um pouco esse alcance, né? E aí, a princípio, o nosso público era de 35 a 45 anos. Só que a gente vem percebendo esse aumento de pessoas de 25 a 30 anos. Abaixou um pouco. Mas aí, como a equipe de mobilização faz bastante palestras em escolas das áreas de risco, a nossa ideia é levar esse projeto para essas escolas para atingir cada vez pessoas mais jovens também. Bem, agora Gabriele, Carol, agora a próxima resposta talvez exija horas de conversa, mas de forma bem objetiva, assim, como o projeto de vocês se relaciona com a sua prática, com a prática de vocês no ambiente de trabalho e quais são os conhecimentos que vocês vêm adquirindo, tanto na parte acadêmica como na vivência de vocês como estagiárias. A gente entrou enquanto estagiária na Defesa Civil. Eu, particularmente, que estudo geociências, já tenho algum conhecimento sobre áreas de risco e sobre desastres e os processos naturais. Só que aí, para fazer esse conteúdo para as redes sociais, a gente tem que estudar muito, porque é difícil você sistematizar um conteúdo tão técnico. Então, eu tenho que entender bem o que é uma enchente, o que é um solapamento de margem de rio, o que é esse tema especificamente para conseguir sistematizar ele de uma forma mais acessível. Então, fazer esse conteúdo fez a gente estudar bastante o que a Defesa Civil faz, né? Sim, com certeza. E vamos começar agora por você, Gabriele. Com relação ao relatório técnico, geralmente é um desafio, porque você tem que trazer uma carga técnica ali para o papel. Então, quais as dificuldades que vocês encontraram? Como foi transpor isso para o papel, esse conhecimento para o papel, apresentá-lo e torná-lo assim atraente para que, de certa forma, passasse naquelas fases iniciais? Então, para falar a verdade, eu acho que o relatório técnico em si já foi a parte mais difícil, se comparado principalmente com a apresentação. É bem difícil passar esse conteúdo, como nós estamos utilizando o Instagram, passar essa rotina que nós temos com o Instagram de divulgação científica para o relatório técnico, porque é passar uma coisa mais informal e torná-lo mais formal. Então, acho que essa foi uma das dificuldades maiores, produzir todas as partes. Talvez a gente tenha tido mais dificuldade no desenvolvimento de explicação de todo o nosso projeto, tentar sintetizá-lo, né, em poucas palavras. E acho que seria essas as maiores dificuldades, né? Eu acho também. E só pra gente seguir assim pro final da nossa conversa, vocês citaram The Office, mas quais foram tinha alguma referência referências nas quais vocês se inspiraram? Como que foi isso? Como foi a origem disso? A gente teve algumas séries, né, que como a gente falou, The Office, esse universo do Instagram também, das blogueiras que mostram ali seu dia a dia e como os jovens se interessam por isso, mas também tem alguns outros projetos que a gente viu sendo aplicados diretamente nas escolas. A gente não achou tantos projetos especificamente assim nas redes sociais sobre redução de risco, educação para redução de riscos e desastres. Mas, por exemplo, o CEMADEM que é o Centro de Controle de Alertas de Desastres Naturais, eles têm uma campanha Aprender para Prevenir, que vem recebendo cada vez mais entidades públicas e privadas que vão disseminando esse tema. Então, também foi uma campanha que a gente usou de inspiração, né? Sim, foi uma das práticas de referência para o nosso trabalho. É isso, muito obrigado. E para a gente concluir aqui, quer deixar uma palavra final só para a gente fechar com chave de ouro essa nossa conversa de hoje?
Eu acho que a gente pode dizer que o Instagram é sim uma ferramenta de divulgação científica que pode sim contribuir para uma São Paulo melhor, porque as tecnologias estão aí, a gente só tem que usar elas a nosso favor. E a divulgação científica, apesar de as pessoas acharem uma coisa muito formal, é importante a gente utilizar o Instagram para fazer essa divulgação para poder alcançar mais pessoas. Então, igual a Carol falou, o Instagram é sim uma ferramenta, eu acho muito importante as pessoas entenderem isso e, se quiserem, seguir a gente lá no Instagram da Defesa Civil para acompanhar esses conteúdos educativos. Carol, Gabriele, muito obrigado pela nossa conversa de hoje e desejo sorte para vocês. Obrigada. Uma produção da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade de São Paulo.